tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como declarar seus ganhos da internet. Então, muita gente começa a trabalhar como pessoa física no mercado digital, vendendo ou até mesmo prestando serviço, e sempre eles iniciam como pessoa física. Só que muitos, eles não declaram, não sabem ou não declaram seus ganhos que são obrigatórios, tá? De determinado valor. Por exemplo, quem recebe mais de 2 salários mínimos, ele fica obrigado sim, tá? A declarar esses ganhos e também até mesmo pagar imposto de renda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto e vamos lá, daqui a pouquinho nós vamos começar, tá, galera? Vamos fazer o seguinte: quem não é inscrito no canal da RA Contabilidade, se tiver interessado em um conteúdo mais denso, tá? Você pode ir lá no nosso canal RA Contabilidade Digital, no canal no YouTube, e se inscrever, tá? Para receber toda semana. A gente tem conteúdo lá mais denso para quem vende e presta serviço no mercado digital, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar essa live, né? O primeiro passo é o seguinte: quem vende ou presta serviço na internet como autônomo, como pessoa física, tem uma isenção de imposto de renda que é até 2 salários mínimos. Então, se ele ganhou mais de 2 salários mínimos, ali já é devido imposto de renda. E possivelmente a Receita Federal vai cobrar INSS sobre esses meses que você recebeu esse valor como autônomo, como pessoa física. Então, é importante que você tenha um entendimento que sobre esses ganhos na internet você vai pagar imposto. E muita gente tem dúvida, né, se paga imposto ou não. É tanto que a gente vai falar aqui sobre alguns casos que aconteceu, que chegou até a gente, e a gente vai conversar sobre esses casos e as dúvidas, né, que ele realmente essa galera que trabalha como pessoa física, ganhando dinheiro na internet, tem, né, e a gente vai tirar essas dúvidas aqui. Então, o primeiro passo é entender que é devido, tá, imposto de renda e INSS. Então, referente a esses valores que você recebe, né, esses ganhos na internet, você tem, tá, que pagar imposto de renda e INSS sobre esses valores superiores a 2 salários mínimos, tá? Isso não tenha dúvida, você um dia vai ser cobrado. Ginaldo, eu já trabalho aqui há 2 anos, 3. A Receita Federal ela tem 5 anos, tá, para cobrar qualquer imposto do seu CPF, até mesmo quem é pessoa jurídica também é do mesmo formato. Mas então falando aqui de pessoa física, então ele tem 5 anos, a Receita Federal, para cobrar esses valores que você não pagou, recebeu e não pagou o imposto de renda e muitas vezes não declarou. Porque quando você faz essa declaração, né, de imposto de renda de pessoa física, por exemplo, esses ganhos de 2024, você declara em 2025. Quando você declara, você regulariza, tá? Mas existe uma declaração que você fica obrigado a declarar mês a mês no formato digital, que é o Carnê-Leão. Então, esse Carnê-Leão é uma obrigação acessória que muitos autônomos ficam obrigados a fazer isso mensalmente no formato digital. Recebeu mais de 2 salários mínimos, fica obrigado a fazer esse Carnê-Leão. Só que esse Carnê-Leão, ele tem uma vantagem, porque você pode pagar menos imposto de renda fazendo, né, preenchendo esse Carnê-Leão mensalmente no formato digital, certo? Por quê? Porque dentro do Carnê-Leão você pode colocar suas receitas que você recebeu, né, como autônomo, mas também você pode colocar a despesa. Reginaldo, mas despesa, que tipo de despesa? Despesa que você obteve para poder ganhar, né, ter esse ganho como autônomo, né, na internet. Então, se você, por exemplo, precisou de um espaço, alugou esse espaço, certo? Se você alugou esse espaço, então você alugou como pessoa física, você pode sim, tá, colocar como despesa, né, da sua atividade, porque você precisou desse espaço para poder ter esse ganho na internet. Se você, por exemplo, precisou do notebook para poder fazer esse processo de venda, esse notebook também, essas parcelas no seu CPF que você, por exemplo, você comprou parcelado, um exemplo,
você vai colocar lá mês a mês essas parcelas que você pagou, né, desse notebook, e ele vai abater no seu imposto de renda. Isso e outros tipos, né, por exemplo, uma energia, internet, entendeu? Se você utilizou para fazer para ter os seus ganhos, né, na internet, isso é um tipo de despesa que você vai poder deduzir sim e vai diminuir o seu imposto de renda, tá certo? Sem dúvida nenhuma. Se você ficar com dúvidas sobre esse processo para preencher o Carnê-Leão, a gente pode te ajudar. Você deixa, o nosso WhatsApp vai ficar salvo, porque essa live vai ficar salva no IGTV e vai estar lá no nosso WhatsApp, você entra em contato com a gente, que a gente vai te ajudar nesse passo a passo para você preencher esse. Ou a gente vai fazer esse serviço para você, porque a gente aqui faz também serviço para pessoa física, não somente para pessoa jurídica, tá certo? Então, você tem que entender que quando você tem esses ganhos na internet, você precisa fazer a declaração, tá? Essa declaração, que é o Carnê-Leão mensalmente no formato digital, e vai pagar imposto de renda, né? Isso vai depender do lançamento que você fizer lá, da quantidade de despesa que você tenha, mas vai, né? Você fica obrigado a pagar imposto de renda, que pode chegar até 27,5, que a gente vai fazer até no estudo de caso aqui, a gente vai perceber que o valor que foi pago, né, referente de imposto de renda de uma influenciadora que ela recebeu aqui 70k. Então a gente vai perceber que imposto de renda é devido, e INSS, a Receita Federal poderá cobrar sim INSS mensalmente desses valores que você recebeu, tá? Então o primeiro passo é entender que você vai ficar obrigado a fazer a declaração, que é o Carnê-Leão mensalmente no formato digital, vai pagar imposto de renda e poderá pagar INSS também, né, mensalmente sobre esses valores recebidos, tá? Então vamos direto aqui para esse estudo de caso que eu falei para vocês, e a gente vai entender também como, né, é importante que você declare seus ganhos ou até mesmo regularize o seu negócio, né? Você está como pessoa física, né, e já está faturando um determinado valor X e precisa regularizar até mesmo para pagar menos imposto. Então vamos lá. No estudo de caso aqui, o primeiro é o seguinte, já recebi em 2024 70k na pessoa física como influenciadora. Preciso pagar imposto? Então, muita gente chega aqui com essa dúvida aqui na RA, tá? Mesmo como pessoa física, aí a gente dá o direcionamento e também regulariza esses ganhos e já diz, ó, aqui você já abre um CNPJ MEI, aqui você já pode abrir um CNPJ, um ME e vai pagar menos imposto. Então, qual é o passo que a gente vai fazer aqui? Nesse caso aqui da influenciadora que recebeu 70k em 2024, que ainda não terminou, quer dizer, ela pode ganhar até mais, né? Ela pode receber até mais. O que é que vai acontecer? Nós vamos fazer esse lançamento, né? Vamos analisar, ver a tabela do imposto de renda, porque ela está como autônomo, como pessoa física, e vamos fazer os lançamentos desses valores, tá? Se ela não tiver despesa, olha como é que é interessante aqui, ó. Se ela não tiver despesa desses 70k, ela vai pagar R$ 18.380,64 de imposto. Isso imposto de renda. INSS ainda poderá ser cobrado, mas somente de IR, de imposto de renda, ela vai pagar R$ 18.380,64. Mas aqui a gente fez um cálculo para ela e a gente diminuiu esse valor porque ela tinha despesa da atividade dela, ela é influenciadora, e tinha despesa para inserir aqui no Carnê-Leão, que a gente teve que fazer retroativo, tá? Retroativo ao ano, né? Isso que ela falou que foi 70k em 2024, mas mês a mês foram valores diferentes. Mas mês a mês a gente fez o lançamento. Dessa forma a gente conseguiu regularizar e fazer com que ela pague menos imposto. E a gente também já regularizou abrindo o MEI para ela. E se ela mantiver esse faturamento, né, essa média, ela vai para o MEI. Mas
Se ela continuar crescendo o faturamento, ela já vai para uma empresa do Simples Nacional. Porque o limite de faturamento do MEI é até R$81 mil ao ano. Se ela está já com 70k, que é 70 mil, em 2024, nós estamos já em outubro, então possivelmente ela já no ano de 2025 já vai ser uma empresa do Simples Nacional. E a gente faz todo esse processo de migração. A gente regulariza a pessoa física, né, esses ganhos para evitar problemas com a Receita Federal. A gente abre o MEI caso seja necessário e ela possa abrir o MEI, porque a influenciadora pode iniciar o seu negócio com o MEI, influenciador sem dúvida nenhuma, tá? E caso dependendo do faturamento, a gente já vai fazer a migração para um Simples Nacional, tá certo? Aí aqui tem o Diego que está fazendo uma pergunta que é muito interessante. O INSS só deve ser pago lá quando a Receita cobrar? Não, tá? É interessante que você já faça esse pagamento. Aqui, tá, na RA Contabilidade, a gente vai fazer esse processo e a gente faz esse pagamento. A gente faz com que, caso o cliente concorde, né, a gente vai fazer esse cálculo e vai fazer essa cobrança do INSS antes da Receita nos cobrar. Porque a Receita pode nos cobrar que a gente pague o INSS retroativo com multa e juro, mas também ele pode nos autuar com a multa. Então, é interessante que a gente regularize esses ganhos, né, mês a mês, tanto o imposto de renda como o INSS. Tá? Então, esses ganhos a gente não espera a Receita Federal cobrar. Eu passo para o cliente o que ele realmente deve pagar, ele que vai decidir se ele vai pagar ou não. A gente diz o correto e a gente não pode pegar na mão do cliente e fazer o pagamento. Mas a gente passa as informações corretas e o que a gente pode deduzir, o que pode, né, diminuir de imposto, a gente vai diminuir sim, tá? Para que essa influenciadora como aconteceu, que ela pague e pagou menos imposto, né, e já abriu um CNPJ para pagar menos imposto ainda. Dessa forma regulariza os seus ganhos. O INSS também foi regularizado, tá? Ninguém esperou aqui a Receita cobrar, porque quando a Receita cobra ela é diferente, é diferenciado. Porque além de cobrar com multa e juro retroativo, ela pode, né, autuar e ela também fazer uma notificação e cobrar uma multa e pode chegar até 70% do valor recebido ou mais. Certo? Valeu, Diego, aí pela sua pergunta. Então, galera, esse estudo de caso é interessante. Por quê? Porque se você, como influenciador ou influenciadora, já está recebendo, por exemplo, como o exemplo aqui, né, como caso, 70k, 70 mil no ano de 2024, ela já precisa procurar um contador, né, para regularizar esses ganhos e também, como ela já fez, né, mas você também precisa abrir um CNPJ. Porque, sem dúvida, quando você abrir o seu CNPJ, você vai pagar menos imposto, isso não tenha dúvida. Não importa qual seja a sua atividade. Como a gente vai falar aqui, se você é um influenciador, se você é um afiliado, se você é um coprodutor, se você é um produtor, se você vende e-book, tá? Ou se você trabalha no marketing digital prestando serviço, abrindo o CNPJ é a melhor forma que tem que você regularizar seus ganhos e pagar menos imposto, tá certo? Vamos aqui para o segundo estudo de caso, que é o seguinte: sou afiliado, pessoa física e recebo em dólar, mas não paguei imposto. Como legalizar esses ganhos? É a mesma forma, tá? Tudo vai voltar lá para Carnê-Leão, imposto de renda e INSS. Carnê-Leão, formato digital, e você vai preencher mensalmente. Se tiver imposto de renda a pagar, você já vai gerar um boleto lá para você pagar esse imposto de renda, vai gerar o DAF, tá? E como eu falei para vocês, esse imposto de renda dentro do Carnê-Leão pode sim ter deduções quando você insere despesas da sua atividade, tá? Então isso pode sim acontecer. Agora você precisa ter essas despesas da sua atividade no seu CPF. Se você tem no nome de outra pessoa, não, a minha internet é no nome de X, pessoa X, não, tem que ser no seu, tá? Então a sua internet tem que estar no seu nome. A compra que você fez do notebook
para fazer o seu serviço também tem que estar no seu nome. O local que você, né, alugou, por exemplo, também precisa, né? Essa despesa precisa estar no seu CPF, tá? Para poder a gente colocar lá esses pagamentos dessa despesa e deduzir e pagar menos imposto de renda, tá? Esses comprovantes serão guardados, porque futuramente a Receita Federal cobrar, a gente tem como mostrar e provar, né, que existe sim aquela despesa, existiu a receita, mas também existiu aquelas despesas que reduziu o imposto de renda, tá certo? E como o Diego aí falou, né, não vamos esperar a Receita Federal cobrar o INSS, nós já vamos, né, pagar esse INSS que pode chegar de 11% a 20%, ou a gente vai lá para a tabela do INSS e a gente vai fazer esse cálculo e gerar o INSS, que será pago isso mensalmente. Isso vai depender de quantos meses você, né, recebeu esse valor ou está recebendo esses valores. Então aqui, como ele é afiliado e recebe em dólar, ele já fica automático, obrigado a declarar lá no Carnê-Leão mensalmente no formato digital. Aqui ele não importa se ele recebe dois salários mínimos ou menos. Então se ele recebeu, porque esse valor é convertido, né? Já chega convertido em reais. Então nesse valor, né, convertido em reais, ele pode ser inferior a 2 salários mínimos, você já vai ter que fazer o Carnê-Leão, mesmo que não tenha imposto de renda a pagar. Mas ele vai declarar que recebeu, certo, em dólar. Porque ele recebeu em dólar, ele vai declarar no Carnê-Leão, mesmo sendo o valor sendo abaixo de 2 salários mínimos. Ele fica obrigado a fazer esse Carnê-Leão. Tá certo? Então, ele legaliza os ganhos dele nesse formato. Vai ter imposto de renda? Aqui não. Se ele declarou no Carnê-Leão, porque foi obrigado, mas foi menos de 2 salários mínimos, ele não vai pagar imposto de renda. Mas INSS ele vai lá para a tabela. INSS ele vai para a tabela pagar INSS sobre esses valores. Imposto de renda não terá, mas INSS sim, tá? Então, e um outro caso que é bem interessante, que é o seguinte, o terceiro caso. Sou CLT, ganho 7K mensal, mas recebo de pessoa física e jurídica 10K de outros serviços. Abri um MEI, fiz certo. Olha como é interessante. Nós falamos aqui que o MEI tem limite de faturamento, que é R$81 mil ao ano. Se ele está recebendo de outro serviço 10K, que é 10 mil reais, então ele já não deve abrir um MEI. Ele deveria abrir uma empresa do Simples Nacional. Por quê? Porque 10K mensal ele ultrapassa o limite de faturamento do MEI. O limite do MEI, tá? Isso mensal é R$6.750 e anual que é 81 mil. Então, se ele abrir um mês, nós estamos agora em outubro, né? Ele abrir um mês em outubro, né, para regularizar esses ganhos de 10K, ele não deveria abrir um mês e sim uma empresa do Simples Nacional, porque mensalmente ele só tem de faturamento limite R$6.750. Então, aqui ele não foi interessante ele abrir esse mês para regularizar esses ganhos. E ele precisa já fazer uma migração. Então ele vai para uma empresa do Simples Nacional, do lucro presumido. Esses são alguns regimes de tributação aqui no Brasil, né? Então, geralmente é Simples Nacional, porque no início, né, do seu negócio, R$10 mil você vai pagar ali, dependendo da sua atividade de serviço, 6% sobre o que você faturou, né? Se é serviço, a maioria dos serviços é 6% sobre o que você faturou. Então você já vai para o Simples Nacional, para o anexo 3, a alíquota inicial ali é 6%. Tá? Então não é interessante ele estar como afiliado MEI. Ele vai para a empresa do Simples Nacional. E dessa forma vai pagar menos imposto. Sem dúvida nenhuma. Tá? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Esse CLT, e não impede, tá? Se ele for CLT, como ele diz aqui, e ele abrir um MEI, ou
abrir uma empresa do Simples Nacional não tem importância nenhuma, não impede. Ele pode sim. Principalmente para quem vende ou presta serviço na internet. Tá? O importante é que ele regularize esses ganhos. Porque o trabalho dele como CLT já está regularizado. E outro caso aqui que é interessante. Como ele está recebendo 7K como CLT, ele já está no INSS, já no máximo, no teto máximo do INSS. Ele já não precisa desses 10K pagar INSS novamente. Se caso ele tivesse recebido esses 10K como autônomo, estando CLT, esses 10K ele ia pagar imposto de renda, mas ele não ia pagar INSS, porque como CLT, 7K já é acima do teto do INSS e ele não precisa pagar novamente, porque ele já paga como CLT, certo? Mas como ele abriu um MEI, ele já precisa fazer essa migração por causa do valor do faturamento dele. 10K não é MEI, ele não pode ser MEI recebendo 10K mensalmente, ele já vai para uma empresa do Simples Nacional, tá? Então precisa fazer essa migração, sem dúvida nenhuma. E essa migração, galera, é uma coisa muito rápida. Muita gente tem dúvida, será que essa migração vai demorar? Será que não demora, galera? Não demora, certo? Bruno, tudo bem, meu amigo? Não demora. Uma migração ou uma abertura de CNPJ é super rápido, principalmente aqui, né, na contabilidade. A gente faz esse processo rápido. Depois que você assinar o documento, é muito rápido para você já ter seu CNPJ e o seu contrato, tá? Sem dúvida nenhuma. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês nessa live, que todos esses ganhos que você tem como autônomo, você precisa sim pagar imposto de renda. INSS também é devido. Você tem a opção de permitir deixar a Receita cobrar? Tem, tá? Porque a Receita pode cobrar e pode também não cobrar, tá? Mas é devido, tá? Então você como autônomo, se você recebeu, como no exemplo aqui, que foi 70K da influenciadora, se ela recebeu 70K, ela vai fazer no Carnê-Leão lá mensalmente no formato digital e também vai lá para a tabela, né, do INSS, pagar o INSS sobre esses valores recebidos. Foi 70K em 2024, então a gente vai dividir, né, nos meses, como nós fizemos, né, dividimos nos meses do ano de 2024 para fazer o Carnê-Leão retroativo. Tem que fazer o Carnê-Leão, tá? Sobre esses valores recebidos, precisa, acima de 2 salários mínimos, precisa fazer o Carnê-Leão. Está vendendo, prestando serviço como autônomo, como pessoa física, precisa fazer esse Carnê-Leão, tá? O interessante do Carnê-Leão é, como eu disse para vocês, é que você pode ali colocar as suas despesas da sua atividade e vai diminuir o imposto de renda, tá? E isso é legal, você pode fazer isso, só que você tem que ter essas despesas no seu CPF. Então você precisa existir essas despesas no seu CPF para que você possa regularizar esses ganhos, tá? E pagar menos imposto, tá bom? Então, galera, qual é o passo seguinte que você deve fazer? O primeiro passo, como você é pessoa física, fazer o Carnê-Leão, imposto de renda e INSS, para regularizar os seus ganhos na internet, como pessoa física, tá? Se precisa de ajuda, como eu falei para vocês, a gente pode te ajudar nesse processo, tá? O segundo passo é abrir o seu CNPJ. Sem dúvida nenhuma, tá? É abrir o seu CNPJ. No caso aqui da influenciadora, que já abriu o CNPJ dela, no caso do afiliado, que está recebendo em dólar, é interessante que ele abra um CNPJ para pagar menos imposto e regularizar esses ganhos, tá? Reginaldo, mas espera aí, se o afiliado aqui, pessoa física, será que ele pode abrir um MEI para regularizar esses ganhos? Ele pode abrir um MEI, no meu entendimento sim, tá? No meu entendimento sim. Se ele estiver faturando dentro daquele limite lá de R$ 6.750 mensais, os valores que ele recebe em dólar, né, já convertido, né, ficar nesse limite, é interessante que ele abra um MEI, lá, insira lá o KNAI promoção de vendas e legalize esses ganhos, tá?
Isso sem dúvida nenhuma, tá? E como o outro caso que é do CLT, que ganha 7K mensais, ele como pessoa, ele recebe pessoa física e pessoa jurídica. Já recebendo 10K, é interessante que ele abra uma empresa do Simples Nacional e ele vai para o anexo 3 e vai pagar ali 6% sobre o que ele faturou, tá? É uma alíquota baixa, tá? Comparado a que se você está na pessoa física, ele pagar até 27,5%. Então não tem vantagem nenhuma a trabalhar, a não ser que você esteja recebendo muito pouco, tá? Menos de 2 salários mínimos, aí tudo bem, você tá fazendo tá validando aquele produto, né? Então você pode sim iniciar ali como pessoa física, que geralmente é o que acontece, tá? Mas eu não indico sinceramente, se você é um influenciador ou influenciadora, se você trabalha até no dropship, então se você é afiliado, trabalha no marketing digital, é interessante que você abra um CNPJ. Então procure ajuda para saber se pode ser MEI ou não, que você vai pagar ali em média um imposto de R$75. A gente, a RA Contabilidade, ela vai te ajudar nesse processo, cara. Não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida. Você pode deixar sua dúvida, você pode entrar em contato com a gente no nosso WhatsApp, que a gente vai te atender, nós vamos tirar sua dúvida, nós vamos te ajudar nesse processo, seja você pessoa física ou jurídica, né, ou precisa abrir um MEI ou uma do Simples Nacional, até mesmo lucro presumido, a gente vai te ajudar, tá? Sem dúvida nenhuma. Então você vai definir ali quando, dependendo do seu segmento, dependendo da sua atividade, dependendo do valor que você está faturando, se você pode abrir um MEI ou se já vai para uma empresa do Simples Nacional. E muita gente, quando vem aqui na RA Contabilidade, eles querem abrir uma empresa individual, tá? E é o seguinte, empresa individual, aqui na RA Contabilidade nós não estamos abrindo. Nós não abrimos empresas individuais. Reginaldo, como assim? Vamos lá. Existe uma natureza jurídica que é a SLU. Existe a natureza jurídica que é empresário individual. Empresário individual é você sozinho, você que trabalha na sua empresa, né? E vai abrir o seu CNPJ como empresário individual. E a SLU é a natureza jurídica que você também, como sozinho, como único administrador, vai poder abrir a sua empresa. Não, mas qual é a vantagem aí porque você não abre empresa individual? Porque é o seguinte, quando nós abrimos uma empresa individual, quando você, como administrador de uma empresa individual, os bens da sua pessoa física se confundem com a da jurídica. Então não é interessante, né, mais você abrir uma empresa individual. Porque vai ser uma empresa individual ME, como vocês acham muito, vocês falam muito em ME. Então essa empresa individual é ME, tá? Sim. Mas os bens da pessoa física eles se confundem com o da jurídica. Então qualquer dívida que você contrair ali na PJ, certo? Você, se um juiz determinar que você, tendo seus bens como pessoa física lá, ele pode determinar que você pague essa dívida da pessoa jurídica com os bens da pessoa física. Isso quando você tem uma empresa, tá? Empresário individual. Mas se você abre uma SLU, que é Sociedade Limitada Unipessoal, e você é o único sócio, os bens da pessoa física não se confundem com o da jurídica. Então, os bens da pessoa jurídica é da jurídica, as dívidas da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, os bens da pessoa física é da pessoa física, entendeu? As dívidas da pessoa física é da pessoa física, e eles não se confundem na SLU. Então hoje o melhor tipo, a melhor natureza jurídica para você abrir o seu negócio é a SLU. Aqui nós abrimos SLU para quem é o único sócio, tá? Então dessa forma a sua empresa fica mais segura, então o seu negócio fica mais seguro. Então essa é a nossa intenção, deixar o seu negócio mais seguro. A única coisa que você tem que se preocupar, né, com o seu negócio é vender ou prestar seu serviço. A burocracia é com a gente, é com a RA. Nós vamos, certo? Trabalhar, fazer com que nada interfira no seu negócio, né? Regularizando e também deixando a burocracia com a gente. O restante, vender e prestar serviço, isso aí é só que vocês têm que se preocupar, tá certo? Então, o que eu queria deixar claro para vocês nessa live é isso, que você precisa legalizar esses ganhos na internet, tá? Você vai regularizar
através do Carnê-Leão, que é feito mensalmente no formato digital, e vai apurar um imposto de renda e poderá pagar sim INSS, tá? Sobre esses recebimentos. Isso mensalmente, tá bom? Se você não fez hoje, nós estamos em outubro de 2024, se você tem esse recebimento como essa influenciadora de 70k, você precisa regularizar e já pensar em abrir um CNPJ para pagar até mesmo menos imposto, porque com esse 70k na pessoa física você pagou mais imposto, você vai pagar mais imposto, sem dúvida nenhuma, certo? Então é isso que a gente quis mostrar aqui para vocês, e que você pode ser penalizado pela Receita Federal caso você continue, tá? Com o tempo, que já que você acredita que com o tempo já faz isso 1 ano, 2 anos e a Receita Federal nunca cobrou, você acha que a Receita Federal não vai lhe cobrar? Ela vai, porque ela tem 5 anos para fazer essa cobrança, tá? E é tudo retroativo, fora que ela pode penalizar com uma multa, além de pagar imposto de renda e INSS com multa e juro. Isso é retroativo. Imagine aí, se antes de fazer 5 anos ela começa a lhe cobrar e vai retroagir todos 5 anos, pagar com multa e juro. É dinheiro, galera, é dinheiro. Então o que você precisa fazer? Procurar uma contabilidade que pode te ajudar para legalizar esses ganhos como pessoa física, já abrir o seu CNPJ, dessa forma você vai pagar até menos imposto e dessa forma não se preocupar com a Receita Federal. É o que você deve fazer, tá? Você que recebe esses ganhos na pessoa física e não declara, não legaliza, tá? Então, qualquer dúvida que você tenha sobre como legalizar esses ganhos, você vai no nosso WhatsApp. Nós vamos deixar essa live salva no nosso IGTV e lá está no nosso WhatsApp. Você vai entrar em contato com a gente, que nós vamos te ajudar nesse processo, no passo a passo, para regularizar os seus ganhos na pessoa física. Tem dúvida na pessoa jurídica, dúvida de imposto, de emissão de nota fiscal, como legalizar? Nós vamos te ajudar também no passo a passo, tá? E vamos, com forma rápida e segura, abrir o seu CNPJ. Dessa forma, com certeza você vai pagar menos imposto. Tá certo? Bruno, tudo bem, meu amigo? Então, galera, o que eu quis falar, o que eu quis ajudar, né, o que eu tentei aqui ajudar vocês que recebem esses ganhos na pessoa física e não declara ou não sabe como fazer, o que eu passei aqui nessa live foi algumas informações mostrando para vocês que vocês podem regularizar esses ganhos sim, tá? Vocês podem pagar menos imposto até mesmo desses ganhos na internet, na pessoa física, vocês podem pagar menos imposto, a gente pode te ajudar nesse processo e de forma legal, tá? É legal que a gente consegue aqui reduzir, tá? Mas você precisa procurar uma contabilidade para fazer todo esse processo. E também, o mais importante é abrir logo um CNPJ para que você comece a pagar menos imposto. E você comece a ter seu CNPJ, seu contrato, abrir sua conta no banco. Dessa forma você vai conseguir crédito, tá? E dessa forma também a contabilidade vai te ajudar, porque a contabilidade vai poder distribuir o seu lucro de forma isenta, sem pagar imposto nenhum. Então é interessante que você tenha uma contabilidade do seu lado, principalmente uma contabilidade especializada em negócios digitais como a RA, né, que pode te ajudar do passo a passo, desde a legalização até mesmo na apuração do seu lucro de forma isenta, sem você pagar imposto nenhum, tá certo? Então, galera, muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero vocês na próxima live. E como eu disse para vocês, qualquer dúvida, deixa nos comentários dessa live que vai ficar salva no GTV. Ou mais dúvida ainda, vai lá no nosso WhatsApp, entre em contato com a gente, que a gente vai te ajudar, tá certo? Espero vocês.